Nesse vídeo vamos conhecer a história de José e sua família, que se mudaram para a cidade de Sarandi. Uma terra de oportunidades, exuberante na natureza e escondendo segredos por trás de suas belezas exaltantes. Esta sedutora oferta incluía um vasto terreno e a chance de criar animais e cultivar a terra. Contudo, o paraíso escondia segredos que mudariam para sempre suas convicções mais profundas. José e sua família decidem começar uma nova vida, deixando a cidade para trás e mergulhando na beleza da vida rural. Através da conexão com o meio rural, eles embarcam em uma jornada de descoberta. Amizades são estabelecidas, e seres humanos e natureza interagem de forma harmoniosa. A terra é seu lar, e cada semente plantada é um passo em direção à construção de uma nova comunidade. Uma história de adaptação, companheirismo e esperança começa a tomar forma e, com ela, surpreendentes frutos e sonhos. Meu nome é José, eu, minha esposa e nossa filha morávamos no interior de São Paulo, mas meus pais vieram do estado do Paraná onde nasceram. Por essa razão, sempre tivemos a vontade de morar lá. Quando surgiu a oportunidade de comprar uma pequena propriedade na cidade de Sarandi, aproveitamos de imediato. Fizemos os preparativos e caímos na estrada com nossa mudança. A cada quilômetro que percorremos, avistávamos plantações e áreas agrícolas. No entanto, ao chegar na nova localidade, tivemos uma surpresa inesperada. As estradas de terra e o isolamento do local eram mais perceptíveis do que imaginávamos. Por isso ficamos alojados na casa de um vizinho até concluirmos a construção de uma pequena casa de madeira, ainda na beira da mata que havia em nosso pequeno sítio. Acabada a obra, estávamos agradecidos por iniciarmos aquela nova etapa com a compra de nossa propriedade. A nossa jornada naquela cidade foi repleta de experiências. Tivemos o privilégio de relacionar-nos com os nossos vizinhos, de desfrutar a beleza natural daquela área rural e de descobrir coisas novas a cada passo. Os moradores nos trataram muito bem, como se fossemos parte daquele vilarejo já há muito tempo. Eu recordo-me das longas horas que passamos a preparar o solo para as sementeiras, a adicionar elementos para melhorar a propriedade. Foi ainda um processo educativo, de nos habituarmos à vida naquela região tão afastada do nosso meio habitual. Com o decorrer dos dias, nos sentíamos cada vez mais parte daquele lugar. Cada trabalho conseguia consolidar o nosso sentimento de pertencer à natureza e ao nosso sítio. Era como se, com dedicação, nos apegássemos a esta terra com todas as nossas esperanças. Conversas em volta da fogueira, trocas de ideias e noites de estrelas. Assim eram os dias vividos alguns meses após a nossa chegada à redondeza. Aos poucos, a amizade entre nós e os moradores locais foi crescendo. Convites eram feitos frequentemente para refeições, reuniões ao redor da fogueira e ocasiões onde o Sr. Bento, um dos mais antigos da região, narrava histórias sobre tesouros escondidos. As lendas dessas terras eram conhecidas. Supostamente havia ouro enterrado desde os tempos dos colonos. A notícia despertava a curiosidade, assim como o receio. Alguns dos mais velhos nos advertiram sobre más energias, que talvez não estivéssemos preparados para enfrentar. Mesmo assim, a tentação de encontrar ouro me fazia ficar pensativo. Mas, é importante nos lembrar que nem sempre tesouros escondidos nos trazem fortunas. Às vezes eles nos trazem problemas de uma forma que nem sonhamos. Certa noite, tive um sonho atormentador, que me surpreendeu de forma desconcertante. Na minha visão, vi uma estrada que eu já tinha percebido antes, uma cerca e uma árvore. E no pé da árvore, no barranco da rodovia, algo estava enterrado. Parecia uma caixa, e eu me questionei sobre o que poderia conter dentro dela. Então, comecei a cavar, carregando ansiedade e desejo. No entanto, quando abri, meu choque foi imenso. Não era uma caixa, era um caixão. Vi-me lá, com as mãos sujas de terra, contemplando um esqueleto e um monte de moedas de ouro e correntes reluzentes. A sensação foi tão realista, que quando acordei, meu coração quase saltou para fora do peito. Contei tudo à minha esposa naquela manhã, ela ficou aterrorizada tanto quanto eu. Parecia que o passado estava me dizendo algo, muito mais que um simples sonho. Silvia, minha esposa, ficou assustada quando lhe contei o meu sonho.
Ela nunca foi de se intrometer em coisas perigosas ou sobrenaturais, e tentou me convencer a não mexer nisso. Afinal, ela sabia que poderia haver consequências às minhas aventuras e ambição. No entanto, era como se eu estivesse sendo atraído para desvendar tal segredo, apesar de minha esposa estar preocupada. Eu era cabeça dura o suficiente para não resistir à ideia de que havia algo verdadeiro em tudo aquilo. Meu desejo de conseguir o ouro enterrado me impulsionava, ainda que esse sentimento deixasse Sylvia temerosa. Nos dias seguintes desde o sonho, a minha esposa, Sylvia, começou a se sentir desconfortável. Toda vez que ela ia atrás de lenha na floresta, ela tinha a sensação de que alguém a observava. Isso tirou-lhe tanto a paz de espírito que ela ficou com medo de ficar sozinha em casa. Eu não queria ver Sylvia assim, mas eu não sabia como ajudar. Por trás de tudo isso, parecia haver uma energia sombria e malévola, que afetou a tranquilidade da nossa casa. Um dia de manhã, movido pela maldita ganância, resolvi ir até o local que havia visto no sonho. Coloquei uma velha pá no carro e peguei a estrada. O local era perto. A adrenalina tomava conta do meu corpo conforme eu me aproximava do local. Serpenteando pelas estradas de terra, entre fazendas e matas nativas, cheguei enfim ao local. Era exatamente igual ao meu sonho. A árvore, a cerca de madeira, tudo igual. Retirei a pá do carro e quando ia começar a cavar, um arrepio tomou conta do meu corpo. Uma sensação horrível de que algo maligno estava presente ali. Senti náuseas e uma sensação ruim. Um medo imenso tomou conta de mim de repente. Não tive coragem de prosseguir, o medo foi maior. Coloquei a pá no carro e voltei para casa o mais rápido possível. Mas algo maligno me acompanhou sem eu me dar conta disso. Era anoitecer, como de costume. Nos reunimos para o jantar e conversamos de tudo o que aconteceu durante o dia no sítio. Logo fomos dormir. Durante a madrugada tive um sonho bem assustador. Algo indescritível, que pairava bem perto da casa, me perseguia e tentava me levar e me fazer mal. Após aquilo, acordei em pânico e minha esposa despertou junto. Quando estava lhe contando o que tinha sonhado, ouvimos um barulho misterioso vindo do telhado. O som era alto, como se alguma coisa pesada estivesse pisando e tentando derrubar o telhado. Estávamos paralisados, não sabíamos o que fazer. Pedimos por socorro a Deus, pois tínhamos certeza que algo ruim estava por vir. Toda a nossa casa parecia estremecer, e parecia que havia algo maior que nós lá fora. Era um som de passos fortes, e uma respiração que parecia vir de algum lugar desconhecido. Ficamos aterrorizados, e com medo que o teto desabasse. Então, de repente, ouvimos algo que nunca havíamos ouvido antes. O som de asas gigantes batendo no ar. Nesse momento a casa inteira começou a tremer. Era como se algo gigantesco estivesse saindo voando acima do telhado. O último som que ouvimos foi o bater de asas desse ser misterioso que nos deixou completamente aterrorizados. Depois de um curto tempo de hesitação, decidi reunir forças e ir para fora. Olhei para a colina distante e consegui avistar algo incomum. Aquilo que parecia um morcego gigante, voava distante, sobre as árvores, oscilando sobre as copas das árvores. Os reflexos da luminosidade lunar iluminavam aquela criatura que deslizava no ar com uma rapidez espantosa. Em poucos instantes, sumiu em pleno ar. Senti-me impotente para lidar com aquela situação, a mente cheia de confusão ao tentar desvendar o que estava diante dos meus olhos. A assombração que me atormentou por muito tempo, o sentimento de temor e insegurança me atormentou indefinidamente. Me lembro nitidamente daquela vez em que compartilhamos nossa experiência com os habitantes. Uma senhora idosa, a Dona Maria, nos escutou com atenção enquanto contávamos sobre o que aconteceu. Seus olhos enrugados transmitiam uma sensação de compreensão, como se algo de nossa narrativa tocasse algo próximo às suas memórias passadas. Quando citamos a criatura bizarra, ela balançou sua cabeça lentamente, como se remexesse algo no seu passado. Dona Maria começou a descrever contos que ouvia quando criança, que eram contados pelo seu pai, um dos antigos moradores da região. De acordo com ele, existia um espírito maligno que cercava aquelas terras, trazendo transtornos para aqueles locais. Porém, ela disse que aquilo já não era falado há um bom tempo,
como se essas narrativas assustadoras tivessem desaparecido ao longo do tempo. Ao ouvir isso, sentimos uma sensação incomum, como se nosso relato não fosse único, como se nossa experiência tivesse bases antigas, desconhecidas para nós. Aquilo nos deixou aterrorizados e aflitos, ao pensar que aquilo que passamos poderia ser algo que havia acontecido há muito tempo naquela área, e que estava sendo lembrada pela velhinha presente. Depois de tudo o que vivemos, decidimos voltar para a nossa cidade natal. Optar por vender aquela propriedade foi desafiador, mas necessário. Aprendemos muito com aquela experiência, mas sentimos que precisávamos sair dali. Buscávamos um ambiente mais seguro, um lugar onde sabíamos o que estava por vir. Entretanto, não foi fácil lidar com o medo e as incertezas que nos cercavam. Estávamos ansiosos para esquecer tudo e recomeçar, mas, com certeza, o retorno para casa nos trouxe alívio e uma sensação de paz que tínhamos tanto desejado. Chegamos ao final desta incrível história. Inscreva-se no nosso canal, deixe o like e ative o sininho. Estamos contando com você para compartilhar as histórias mais assustadoras.